O que que foi a virada de chave para você falar assim: "Beleza, agora eu já investi, eu ganhei dinheiro, agora eu quero trabalhar para fazer outras pessoas ganharem dinheiro"? Eu sempre falo que a construção de uma história e tal depende de uma série de coisas, né? Mas basicamente o que que acontecia? Eu ficava sozinho em casa, era extremamente solitário, não tinha com quem conversar. Em algum momento eu, inclusive, aluguei um escritório, né? Eu falei para você que era aqui do lado. O que que eu fazia no escritório? Eu saía de casa. O escritório era só para eu sair de casa, né? Uhum. Poder do Porque de hábito. tão solitário que era, pelo menos eu ia almoçar em algum lugar, conversava com outras pessoas, porque se eu ficasse em casa, era só bolsa, sozinho. E aí, tinha um fórum na época, e que eu comecei a conversar com algumas pessoas e a gente falou, pô, a gente fica o dia inteiro acompanhando o pregão, vamos se falar. A gente começou a falar pelo Skype, né? E aí criou uma comunidade, eram várias pessoas e a gente percebeu que, poxa, se a gente chega sozinho numa corretora, a gente não tem desconto de corretagem, não tem uma série de coisas que, de repente, se chegar essa turma toda, 50 operadores, a E gente um vai volume de conseguir. dinheiro maior também, né? Exato, você vai trazer para a corretora um volume de dinheiro maior e tudo mais e tal. E a gente se aproximou de uma corretora que deu uma assistência muito legal para a gente. Essa corretora foi vendida para um banco gringo e a parte de varejo da corretora se transformou na corretora Rico. Né? E Hum. aí eu já estava ali, eu era meio que um dos líderes daquele processo. A Rico, os diretores da corretora me chamaram lá e falaram, porra, André, eu tô vendo que você aí gosta de falar de mercado e tudo mais e tal, tem essa turma toda que tá indo muito bem aqui. O que que você acha de vir falar para os meus clientes sobre mercado? A gente precisa, porque pouca gente conhece o mercado de ações aqui no Brasil e a gente precisa difundir isso. E aí essa história começou aí. Então, sei lá que ano que foi, 2011, 2010, talvez, fui para várias capitais falar de mercado quando podia, geralmente nos finais de Uhum. semana, dia que o mercado estava mais xoxo. Então você começou pela produção de conteúdo mesmo? Na verdade, eu ia dar palestra, né? Reuniam lá Sim. 15, 20 pessoas e ia É, me ouvir falar específica para os sobre. clientes ali. Exato. E aí depois a gente começou a fazer isso online, né? Porque não tinha esse Hoje todas as corretoras têm acompanhamento online do pregão, com analistas falando de mercado e tal. Naquela época, nem profissão de analista voltado para o curto prazo tinha. Isso foi regulamentado depois. Então a gente acabou criando uma sala onde a gente ficava ao vivo com os clientes da corretora ajudando o pessoal a tomada de decisão, freando todo mundo, porque é o que é principal. Porque é uma coisa muito importante, né? Para a corretora, né? Às vezes você fala assim, porra, mas o importante é fazer a corretagem. Não é, né? Porque senão você opera de qualquer jeito, perde dinheiro, vai embora. É Mm-mm. importante que você opere bem, mesmo que você não opere agora, para que você fique, sei lá, os próximos 30 anos naquela corretora, ganhando Escala, né? dinheiro, feliz, Você né? acaba escalando o Exato, né? crescimento. Então, foi aí que começou esse processo, lá em 2011. Hum. E aí você viu que precisava virar essa chave, profissionalizar isso, porque Então, e tem uma coisa que é importante a gente falar, que quem ouvir vai falar: "Ah, então é só eu começar a aplicar que eu posso virar corretor". Não, a gente tem o crime de exercício ilegal da profissão, inclusive para o mercado financeiro, É. né. Na verdade, assim, o corretor, na verdade, é o assessor de investimentos, é o AI, né? É uma profissão muito legal porque dá capilaridade para o sistema todo. Por exemplo, a sede da corretora que eu tive até o ano passado é aqui em São Paulo, certo? Ok, tem outras filiais no Rio de Janeiro, em Nova York, na Europa e tal, mas, por exemplo, lá em Palmas, no Tocantins, não tem a sede da corretora. Então, você tem escritórios terceirizados que se acoplam à corretora e essas pessoas estão lá em Palmas com o escritório, quer dizer, dá capilaridade para o sistema. Então, meu pai que está lá, poxa vida, se não tem o escritório, ele fica inseguro. Porque e se der um problema, com quem que eu converso? Então o corretor faz isso. Eu sempre fui analista. Em 2011, a Rico começou e depois de um tempo eu acabei ficando sócio da corretora, talvez 2012. A gente tinha dois analistas. É, o primeiro recebeu uma proposta de uma corretora e acabou indo para lá. O analista que eu mais gosto aqui no Brasil, chamado Márcio Noronha. E o segundo analista, ele saiu da Rico para montar outra corretora, que era a Clear Corretora, que hoje é do Grupo XP, uma corretora enorme e tal, que cuida do trader. E aí a corretora ficou sem analista e não podia. Você tinha E o tanto primo rico? tempo. Primo Rico foi Ele depois. foi depois. É, foi depois desse É porque período. fala rico, N- todo mundo liga com o primo rico, né. mas acho que o Primo Rico deve ter chegado na Rico em 2016 ou 2017. Ah, tá. Foi bem depois.
Se Nessa fosse época de analista. 2011, 2012, o Primo Rico, se não me engano, era agente autônomo de investimento, esse AI, assessor de investimento, né? Olha só. Aí precisava de um analista. E aí eu já era sócio da corretora. Eu falei, porra, eu já tô aqui. A gente vai ter que ter analista daqui a pouco para fazer o que eu faço. Eu tirei o certificado de analista e acabei virando analista de investimento. Por acaso também. Mas é uma coisa muito legal, porque, enfim, a gente vai em busca de desafios, né? Uma Uhum. coisa era comprar e vender ação para mim. Aí, se não dá certo, tá tudo bem amanhã. Outra coisa é você ter sob sua tutela o sonho, a expectativa de um monte de gente. É uma coisa muito mais desafiadora. Uhum. Aí a gente atendia os clientes, tinha um fundo que eu era o analista do fundo de investimentos, que era um fundo multimercado. Então, foi um monte de desafio legal dessa época aí. E, mais uma vez, por acaso, a gente vai lá, vê, fiquei atraído por aquilo e acabei transformando isso no mote principal do que eu faço, que é exatamente analisar o mercado de ações. E exclusivamente mercado de ações. Você é daqueles que, tipo, quem mexe com renda variável Ah, não mexe com renda fixa? não, não, não. A diversificação é muito importante para tudo, né? Então, uma carteira de longo prazo, porque é o seguinte, o que eu principalmente falo que é do curto prazo é para pouquíssimas pessoas, né? Não é para todo mundo. Pô, André, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e chego em casa às 7 da noite. Porra, não dá para você fazer operações muito curtas. No máximo, você vai fazer o que a gente chama de swing trade, que é uma operação baseada em gráfico diário, mas precisa de um pouco de dedicação. André, eu não quero, eu só quero investir meu dinheiro para. Ganhar dinheiro. Exato, eu só quero ganhar dinheiro, né? Pô, aí você tem que ter uma carteira diversificada e pensar focar no longo prazo, né? Então, quando a gente fala carteira diversificada, parte do teu capital tem que estar, por exemplo, em renda fixa de liquidez imediata para, por exemplo, uma reserva de emergência, se você precisar. Então, você tem lá CDB de liquidez diária, você tem o Tesouro Selic, que são investimentos de renda fixa com risco muito baixo, que é próprio para isso. Você tem que, tendo um capital um pouco maior, se preocupar com, por exemplo, dolarizar parte desse capital. Então, você vai comprar enfim, renda fixa fora do Brasil, coisa atrelada ao dólar, porque aí você está protegido caso, por exemplo, a nossa moeda se desvalorize em relação ao dólar. Você vai ter parte do teu capital, por exemplo, em criptomoedas, e principalmente as pessoas mais novas. Não precisa ser uma parte muito relevante, mas é um mercado que passa por uma crise nos últimos 6 meses, mas é um mercado que se desenvolveu assim, muito nos últimos 10 anos, né? Então, vale a pena ter um pedaço do teu capital ali. Você tem que ter um pedaço do capital, por exemplo, no mercado imobiliário. E aí, não necessariamente você precisa ter imóveis, você tem fundos imobiliários. Então, Investir e em aí, é tijolo. claro, eu acho que você tem que ter uma parte do capital, é claro, se tiver perfil, se for uma pessoa mais nova, alocado no mercado de ações, né? Então, isso é uma coisa que eu realmente acredito. Diversificação. Não dá para ser só renda variável, só renda fixa, né? Tá falando essas coisas, minha cabeça vai fritando, porque eu sou curiosa. Eu não invisto hoje em ações, só em renda fixa. E o pouco que eu sei do mercado financeiro, eu aprendi com a Natália Arcuri. Que o Me Poupe também foi um ótimo canal, assim, para trazer as pessoas para essa É, realidade. é. Tirar dinheiro da poupança, pelo menos. Então, só te interrompendo, a Natália Arcuri e o Primo Rico são muito importantes. Talvez não sejam aquele especialista que vai te falar a hora de comprar e vender, porque não são analistas, mas Uhum. o trabalho que eles fizeram ao longo desses últimos anos despertou no brasileiro a vontade de investir, despertou no brasileiro a curiosidade de saber quais são os produtos, o que eu posso ter de Sim. melhor e tal, não sei o quê. E eu considero um trabalho muito importante dos dois.